Olá, povo de Deus, uma ótima tarde, ótima segunda-feira a todos nós. Que Deus nos abençoe hoje nesse dia, né? Nós possamos ter um dia abençoado. Amém? Amém. Então hoje nós vamos estudar uma passagem que está lá no livro de Marcos. Então procura lá na sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Jesus acalma a tempestade, amém? Então Amém. É isso que nós vamos estudar. Vamos tocar um louvor então, para atrair a presença do Senhor nesta tarde. Tu verás a glória de Deus. 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 Deus deu seu único filho para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. 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 Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo entre nós. Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se Deus quiser, nós veremos a glória de Deus. Glória a Deus por esse louvor lindo e abençoado. Vamos orar então, amados, vamos consagrar este momento ao Senhor, agradecer por nossas vidas, por nossa casa, por nossa família. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia está sobre as nossas vidas. A bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, sobre a minha e sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, que nós possamos compreender a tua palavra, compreender toda a revelação que vem por meio da tua palavra, Senhor, que é palavra de vida, palavra que nos edifica, que nos exorta, que nos consola, que serve, Senhor, para todos os dias da nossa vida, Pai. Abençoa cada um que aqui está, que eles possam ser abençoados em todas as áreas da vida deles, Senhor. Que eles possam ter um dia abençoado, um dia de trabalhar, de receber de Deus tudo aquilo que é resultado do esforço, do trabalho deles, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém? Amém. E amém. Então, amados, lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que fala de uma passagem que Jesus ele acalma a tempestade. Jesus está, no mar da Galileia. Ele resolve atravessar para o outro lado para fazer a obra, para evangelizar.
Amém? E ele Amém. convida os discípulos para isso, para esta obra, né? Que iria ser feita e queria começar, que foi feita. Então nós vamos ler lá, acompanhe aí na sua Bíblia, Marcos 4, versículo 35 ao 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus, aleluia. Quem é este? Este é o Filho de Deus. Este é Jesus Cristo, aquele que tem autoridade e poder para paralisar o vento, para parar as tempestades que muitas vezes nos pegam no meio do caminho. Amém? Essa palavra de Deus colocou ao nosso coração de falarmos também da fé, que a fé está em todas as nossas tempestades, a fé ela tem que estar em todas as situações. Nós temos que usar a nossa fé. Amém? E lá no versículo 40 vai dizer: então Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Amém? Que não nos falte fé, amados. Jesus perguntou: vocês ainda não têm fé? Então, essa pergunta de Jesus nos deixa pensar, refletir, aonde está a nossa fé quando nós passamos pelas nossas tempestades. Nós precisamos pensar e meditar sobre isso, porque às vezes as tempestades nos causam medo, nos causam tremor, nós não sabemos para onde correr. Se vocês forem prestar atenção, começou um vendaval terrível, um vento forte, e a água foi invadindo o barco onde os discípulos estavam com Jesus. Mas lá no versículo 35 vai dizer que naquele dia, ao anoitecer, Jesus Cristo, ele convidou os discípulos, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Então Jesus queria atravessar o mar da Galileia, queria chegar até o outro lado para pregar a palavra, para fazer a obra, para evangelizar. E os discípulos de Cristo estavam com ele, deixando a multidão, deixando ali outras pessoas, outros barcos foram acompanhando Jesus. E no meio do caminho, o versículo 37 vai nos dizer que levantou-se um vendaval. As ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. E Jesus estava lá na polpa dormindo. E a gente se pergunta, no meio do temporal, no meio do vendaval, o barco cheio de água, por que Jesus está dormindo em meio a esta tempestade? E aí era o que nós deveríamos fazer, manter a calma, dormir no meio da tempestade. Porque se Jesus está no nosso barco, se Deus está no controle, era o que nós deveríamos estar fazendo, estar com calma, usando a nossa fé em paz, tendo a certeza de que Deus ele não perde a controle de nada e que tem tempestades que vêm em decorrência de nós estarmos na obediência, de nós estarmos no centro da vontade de Deus e cumprindo e fazendo a obra do Senhor. Então, amados, esse texto ele vai ensinar para nós que quando Jesus nos chama para fazer a obra, quando Jesus nos chama para
cantar, evangelizar, pregar, seja o que for na obra do Senhor, Ele garante que Ele estará conosco em toda a tempestade que nós passarmos. Haverá tempestades, haverá levantes do inimigo. O inimigo se levantou fortemente contra esta obra, a obra que Jesus estava fazendo junto com os discípulos. Porque do outro lado haveria o quê? Haveria cura, haveria libertação, haveria evangelização por meio da palavra de Deus. Então, muitas vezes nós estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos, estamos no centro da vontade dEle, estamos no propósito que Deus trouxe até nós, que Deus apresentou a nós, que nós fomos chamados por Jesus, mas as tempestades elas começam, elas se levantam. E o que eu tenho para dizer hoje nesta tarde é que nós devemos nos acalmar, ter paz, ter tranquilidade e agirmos como Jesus já agiu. Porque Jesus sabia que Deus estava no controle daquela obra. Jesus sabia que Deus estava no controle de tudo. E que mesmo que os discípulos não conseguissem ficar em paz no meio daquela tempestade, Jesus Cristo estava ali. E eles pediram socorro. Eles disseram: Jesus, o Senhor não está se importando com o nosso trabalho aqui, com o nosso sofrimento? Será que Ele quer que nós morramos aqui? E Jesus olha para eles, Jesus repreende. Jesus usa o poder e a autoridade dele para repreender o mal, para repreender o vento e o mar. E o que nós precisamos aprender com isso é que Jesus Cristo ele deu autoridade para a sua igreja, para que a igreja ore, para que a igreja levante a sua mão e ore e repreenda o mal, repreenda todo o laço, toda levante das trevas contra a igreja. Nós não podemos ficar, irmãos, inertes, sem usar a nossa fé, sem usar a nossa autoridade, aquilo que Jesus Cristo conferiu. Se você já tem autoridade, se você sabe da autoridade, se você tem consciência da autoridade que Jesus Cristo tem, que Jesus Cristo deu à sua igreja, use essa autoridade, use a fé, use da oração, use do jejum. Não compactue com os levantes das trevas. Repreenda em nome de Jesus todo o levante das trevas. E fiquem firmes, porque as tempestades, nós não temos o controle sobre elas. Aqui os discípulos eles estavam tentando tirar a água do barco, estavam tentando evitar que o vento virasse o barco. Enfim, muitas vezes nós estamos fazendo a obra do Senhor, fazendo o que é certo, fazendo o que agrada a Deus, e vem uma tempestade, nós não temos o controle sobre ela. Cabe a nós usarmos a nossa fé, cabe a nós usarmos a nossa autoridade e clamarmos a Jesus Cristo. Eles fizeram a melhor coisa, eles pediram a ajuda do Mestre, eles pediram a ajuda de Jesus, porque no final de todas as coisas, lá no versículo 41, eles descobriram que Jesus tinha autoridade para repreender o vento e o mar. E eles perguntam, e eles se questionam. Apavorados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Este é Cristo, esse é o Messias, esse é o Filho do Deus vivo, aquele ao qual Deus enviou para socorrer a humanidade, para pregar e evangelizar, para fazer discípulos. Esse é Jesus Cristo. E ele tem autoridade sobre os demônios, sobre o vento, sobre o mar, sobre as enfermidades, sobre a morte, porque Cristo é o Deus vivo, Cristo é o Filho do Deus vivo, aquele que Deus enviou para nos buscar. Amém? Então que nós possamos, acima de tudo, usar a nossa fé, que o medo não venha nos paralisar, mesmo que nós não tenhamos autoridade, ou melhor, mesmo que nós não tenhamos controle sobre as tempestades, que nós possamos usar a nossa fé, usar a oração, usar as palavras em nosso favor, que nós não venhamos a murmurar, né? Enquanto estamos passando por tempestades, por dificuldades, enquanto nós não sabemos o porquê dessa tempestade, mas Deus sabe. Às vezes a tempestade vem para Deus testar a nossa fé, vem para Deus
nos ensinar, vem para Deus nos capacitar, vem para que durante a tempestade Deus nos ensine nós a usarmos a nossa autoridade. Amém? Então as tempestades, elas têm um porquê, né? Mas se nós vermos que nós estamos prestes a paralisar, a ficarmos paralisados, a ficarmos perdidos por causa do medo, porque o medo ele vai tentar, o inimigo vai tentar nos paralisar, nos colocando medo, nos colocando aflição, nos colocando angústia, que nós venhamos a usar a nossa fé, que nós venhamos a clamar a Jesus Cristo, porque se Jesus Cristo está no barco, nós não temos o que temer. Ele irá nos ajudar. É só nós clamarmos, é só nós pedirmos e Ele virá em nosso socorro. Então muitas vezes o inimigo vem dizendo para nós, né? Vem nos querendo nos paralisar no meio da obra, no meio das nossas atividades na igreja, no meio da nossa família, no meio das áreas de nossa vida que o inimigo quer nos paralisar, que ele quer fazer com que a gente pare de todo jeito. Porque ali está a mão do Senhor, ali está a bênção de Deus, ali está a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então que nós possamos ficar com essa palavra hoje, né? Para nós não ficarmos com medo, não temermos as tempestades. Porque Jesus estava ali no barco com eles. E Jesus levantou, usou a autoridade dele, repreendeu o mar e o vento. E a tempestade acalmou. E é isso que Jesus faz quando nós deixamos Ele entrar no nosso barco. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, vai sim muitas coisas se levantar. Vai sim as trevas, o diabo vai se levantar. Vai levantar a tempestade para que você não chegue aonde Cristo determinou que você deveria chegar. Mas fique firme no meio da sua tempestade. Eu não sei se as suas tempestades se é nos pensamentos, se é na sua mente, se é na sua saúde, se essa tempestade que aconteceu é no seu ministério, se a tempestade que está acontecendo é no meio da sua família, mas fique firme, permaneça no centro da vontade de Deus, permaneça usando a sua fé, declarando que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, declarando que eu não vou temer porque Jesus está no meu barco. Agora, se as tempestades, tem tempestades que vêm em decorrência da nossa obediência, em decorrência da nossa fuga por fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, pela força do nosso braço. Se essa tempestade começou pela sua desobediência, pelo pecado, por fugir da presença de Deus, fugir do centro da vontade de Deus, você se arrependa, que você busque a Jesus. Jesus é aquele que bate na porta e pede licença para entrar. Ele não é como o diabo que arromba tudo, que entra sem pedir licença. Jesus Cristo, ele é um cavalheiro. Ele só entra e ceia com você e senta na mesa com você, se você abre a porta do seu coração e deixa ele entrar. Amém? Então, amados, nós como igreja precisamos usar a nossa fé, precisamos usar da oração, precisamos usar do jejum, precisamos usar a autoridade, precisamos nos revestir de toda a armadura que Deus deu para nós, que está à nossa disposição. Tudo aquilo que é espiritual nós devemos usar, tudo aquilo para lutar. Esse mar revolto, esse vento, veio para impedir que os discípulos e que Jesus chegassem do outro lado. Foi um levante das trevas, mas Jesus Cristo usou do quê? A sua autoridade para repreender o mal. Então que nós como igreja, que nós possamos usar a nossa fé e usar tudo aquilo que Deus já colocou à nossa disposição, à disposição da igreja, já colocou autoridade em você para você repreender o mal. E que nós possamos glorificar o nome de Cristo, dar graças a Ele, porque Ele derramou sobre nós esta autoridade. Amém? Que nós possamos então orar e clamar e pedir a ajuda de Jesus Cristo, daquele que pode acalmar o vento e a tempestade. E Ele vai chegar na hora certa, Ele vai, no momento certo,
acalmar a tempestade, amém? Se você crê nessa palavra, diga um amém, diga glória a Deus, diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre, aquele que voltará para nos buscar, pois ele foi preparar lugar, preparar morada, mas ele está voltando e em breve ele voltará para nos buscar e nós iremos com ele para um lugar onde não haverá trevas, lá só haverá luz, lá só haverá alegria, não haverá tristeza, não haverá pranto, não haverá sofrimento, mas sim nós estaremos junto do Pai, do Filho e do Espírito Santo para todo sempre. Amém? Vamos declarar o Salmo 91, Salmo onde nós declaramos todos os dias para que Deus nos dê livramento, para que o Senhor Jesus Cristo nos cubra da sua proteção, do seu cuidado, e eu tenho certeza que Deus estará dando ordem aos teus anjos para acampar ao nosso redor, nos livrar e nos proteger de todo o mal. Amém? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, você pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, eu vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos agradecer, vamos orar a Deus, então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a igreja, Senhor, possa ter fé, possa usar da fé, usar da autoridade que Jesus Cristo conferiu à sua igreja, Pai. Que nós venhamos, Senhor, no meio das nossas tempestades, das nossas lutas, das nossas dificuldades, glorificar o Teu nome, usar a nossa boca para proferir palavras, Senhor, que levem-nos para a frente, que nos faz avançar, que não nos faça ficar paralisado pelo medo, Pai. Ó Deus, que nós possamos, em oração, em autoridade, repreender todo o levante das trevas, tudo aquilo que se levanta contra a obra do Senhor, tudo aquilo que se levanta contra a vontade do Senhor em nossas vidas. A Tua vontade, Pai, é boa, é perfeita e é agradável. Às vezes o inimigo vem se levantando, Senhor, contra as nossas vidas, dizendo que nós não podemos servir, que nós não podemos pregar a Tua palavra, que nós não podemos continuar na Tua obra, Senhor. Mas nós sabemos, Pai, que a Tua palavra nos diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus, que nós venhamos a temer, Senhor, ter temor a Deus, mas não temer os levantes das trevas, que nós possamos estar com Jesus no nosso barco, porque Jesus nos chamou para a sua obra, Jesus nos chamou, Pai, para sermos e termos autoridade, sermos aqueles que se levantam contra as trevas, que nós oramos e que repreendemos todo o mal em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa, Pai, nos dar consciência da nossa autoridade, nos dar, Senhor, força para que nós venhamos a desempenhar tudo aquilo
todo o propósito que está sobre as nossas vidas, toda a autoridade que o Senhor já derramou sobre nós. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o ataque maligno do inferno à mente, aos pensamentos, Senhor, todo o ataque à saúde, Pai, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido agora todo o mal que ataca a saúde, seja repreendido agora todo o mal, toda a fofoca, toda a calúnia, toda a invenção do inferno, todo levante contra este teu povo, Senhor, contra a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos usar a nossa fé para vencermos todas as dificuldades, todas as tempestades, Pai, que nós clamemos ao sangue de Jesus, que nós clamemos que Jesus Cristo é por nós, e com Ele nós seremos mais do que vencedores, com Ele nós podemos vencer toda a tempestade. Pode vir vento, pode vir chuva, mas Jesus Cristo estando no nosso barco, nós estando no centro da vontade de Deus, Deus nos socorrerá, o socorro virá e a tempestade se acalma, em nome de Jesus. Paralisamos agora toda a obra das trevas, todo levante, toda a opressão maligna sobre esta vida, sobre esta casa, sobre este ministério. Caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que não vem de Deus, toda a tempestade, todo o vento que se levantou, por estarmos na presença do Senhor, por estarmos cumprindo a sua vontade, em nome de Jesus Cristo, caia por terra todo mal, caia por terra todo levante, contra a saúde, contra a família, contra as finanças, cai por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, e que o Espírito Santo nos conduza pelo caminho da verdade. O caminho da verdade é a vida, que é Jesus Cristo. Não há outro caminho. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo todo espírito de engano, todo espírito imundo e maligno que vem causando engano, cegueira, paralisação. Repreendo o espírito do medo, repreendo todo o mal em nome de Jesus Cristo. E não temas, se Jesus está no barco, Ele vai a qualquer momento te socorrer, porque Cristo ouve as nossas orações, Cristo ouve o clamor da sua igreja, Cristo ouve as nossas orações e Ele nos socorrerá em tempo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Amém, amados? Então, amamos muito vocês em Cristo Jesus. Deixar o João Batista falar. Deus vai falar para vocês, ó. Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para vocês lerem a Bíblia. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. É como a gente sempre diz, né? Oração, palavra, oração e ação, palavra, né? Nunca são demais. A palavra de Deus, porque é o que Deus deixou para nós. Vai passar todas as coisas, mas a palavra de Deus não vai passará. E nós temos que nos alimentar das palavras de Deus, né? Então passarão céus e terras, mas a palavra dele não vai passará. E nós não nos alimentaremos só daquilo que é físico, daquilo que é natural da terra. Mas o pão que nós precisamos é a palavra de Deus. Amém? Que vocês recebam estas palavras como as palavras que vêm direto do reino de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um dia abençoado, um dia para vencer, romper, sem temermos os levantes das trevas, porque Deus é conosco. E quem será contra nós? As portas do inferno não prevalecerão, nem contra a igreja, nem contra os servos de Deus. Amém? Glória a Deus. Amamos vocês em Cristo Jesus. Um beijo e até a próxima.